Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos ao curso de escrita de textos acadêmicos. Hoje nós estamos no primeiro dia e vamos conversar sobre pesquisa exploratória de fontes de estudo. O meu nome é Francisco Salles, eu sou mestre em educação e licenciado em História, responsável pelo Instagram tcc.descomplicado. Quando nós falamos sobre pesquisa, precisamos entender que tudo tem um início, com o TCC não é diferente. Uma pesquisa ela pode ser tanto uma necessidade pessoal, né? Você está motivado para realizar uma pesquisa, já com um objetivo em mente, ou pode ser uma demanda externa, né? Muitos de nós já passamos por essa experiência ou vamos passar, e é a necessidade de produzir algum TCC a partir de uma pesquisa, como critério, inclusive, para aprovação em cursos de graduação e pós-graduação. Quando nós pensamos em pesquisa, eu acredito que a primeira coisa, uma das primeiras coisas que vem à nossa mente é a questão do assunto, né? Qual assunto nós vamos trabalhar? E não necessariamente ainda é delimitado, né? É um tema, porque a questão da delimitação é uma demanda, né, uma necessidade até para que você possa ter foco na sua pesquisa. E esse momento, né, de produção do TCC, de desenvolvimento da pesquisa, é acompanhado por muitos sentimentos que são diferentes, tanto aqueles positivos como sentimentos negativos, como medo, insegurança, pouca compreensão, expectativa e desafio, né? Eu tenho acompanhado muitos alunos há muito tempo e é possível notar esses sentimentos, né? Que podem ser transformados em bons sentimentos quando há uma compreensão da importância de desenvolver a pesquisa, das contribuições que você pode dar para si mesmo, para a sua área do conhecimento, para a sociedade, a partir da produção do conhecimento. Então é importante encontrar um sentido para a pesquisa, né? E quando você encontra um sentido, você se sente motivado e não há coisa melhor do que você estar motivado para algo, né? Eu acredito que tudo se torna mais fácil, né? Novas aprendizagens, a pesquisa vai se tornar um processo, inclusive, agradável. É claro que os desafios existem, né? Algumas coisas são difíceis, mas nada é insuperável, né? E quando nós desenvolvemos a pesquisa, alguns passos às vezes acontecem de forma até intuitiva, como tempestade de ideias sobre o assunto, né? Como a gente gostaria de trabalhar o assunto, por exemplo, que aspectos poderiam ser desenvolvidos. Com a nossa curiosidade, nós começamos a assistir alguns vídeos, fazer leituras, conversar com colegas, professores e fazer anotações. Se você já sabe qual é o assunto, eu sugiro algumas ações, especialmente voltada para essa questão da pesquisa exploratória, a partir do Google Acadêmico, que não é uma base de dados, mas é um site de busca que reúne especialmente livros e artigos científicos, principalmente artigos científicos. Para isso é importante, né, que antes de você iniciar essa pesquisa, faça uma espécie de tempestade de ideias, né, e pense nas experiências, nos recursos que trouxeram para você esse assunto, que fizeram com que você passasse a ter pelo menos um conhecimento prévio sobre o assunto. A partir dessa tempestade de ideias, anote essas palavras-chave e no Google Acadêmico utilize essas palavras-chave, né? E nessa escolha, procure priorizar fontes de 5 anos para cá, né? Especialmente de artigos, e a partir disso realize leituras. Eu vou aqui interromper e vamos ver isso aqui, como é que isso pode acontecer na prática, né? Então a gente vem aqui no Google Acadêmico, certo? Google Acadêmico, vocês podem digitar aí no navegador de vocês e vamos utilizar algumas palavras-chave. Eu tenho aqui uma palavra-chave que eu gosto muito, que é a palavra-chave autorregulação. Eu posso colocar aqui o termo
aprendizagem. Quero estudar um pouco sobre autorregulação de aprendizagem, quero fazer um texto. E outro passo fundamental é a gente fazer uma pesquisa, né, a partir de um determinado período. Eu falei para vocês de 5 anos para cá. Então vamos colocar aqui 2016 a 2020, tá? E vou colocar aqui para pesquisar, né? E aí ele já vai me dar uma lista, né? Por exemplo, olha aqui o ano 2018, 2018, tá? Então, digamos que eu gostei muito desse tema, então eu vou abrir o arquivo, né? E vou ler o resumo, tá? Então vamos ver aqui o primeiro título é bem interessante, né? Que pode servir também como inspiração, a autorregulação da aprendizagem, principais conceitos e modelos teóricos. Vamos ver aqui o que o texto está dizendo, né? Então, a autorregulação da aprendizagem, definido como um processo de autorreflexão e ação no qual o aluno estrutura, monitora e avalia o seu próprio aprendizado. A aprendizagem autorregulada está associada à melhor retenção do conteúdo, maior envolvimento com os estudos e melhor desempenho acadêmico. Na área da psicologia educacional, especialmente sobre a teoria sociocognitiva, diversos modelos teóricos têm sido construídos no sentido de compreender esse processo. Então, nós estamos vendo aqui um recurso bem interessante que é a contextualização do tema. Só a partir dessa contextualização eu já tenho uma noção básica do que seria a autorregulação da aprendizagem. Então, aqui eu já confirmo, né, alguns conhecimentos que eu tenho a respeito, ou eu passo a adquirir novos conhecimentos. A seguir, nós temos o objetivo da pesquisa, né? O presente artigo tem como objetivo apresentar os conceitos básicos que subjazem a autorregulação. Além disso, visa também descrever e analisar os principais modelos contemporâneos desenvolvidos sob a perspectiva da sociocognitiva da aprendizagem. Então, nós temos dois objetivos em um aqui, mas a gente pode considerar como objetivo geral, né, dividido em duas partes. Depois nós temos as considerações finais. Então, é um resumo bem interessante. A única coisa que faltou aqui foi a descrição sucinta da metodologia. Então, o resumo, eu vou até mostrar isso lá no PowerPoint, ele é bem interessante porque você pode pegar alguns elementos que são exigidos no projeto de pesquisa, né, numa proposta de pesquisa, que é a contextualização, a justificativa, né, que alguns textos trazem também, alguns resumos, a problemática, o objetivo que está associado à problemática, e também nós podemos ter acesso às descobertas daquela pesquisa, as contribuições que aquela pesquisa, né, traz para aquela área do conhecimento, para aquele assunto. Então, só a partir da análise desse resumo, você pode ter ideias para a sua pesquisa, né? A partir daí você vai elaborar seus objetivos, sua problemática, né? Vai pensar na sua metodologia. E você, a partir do resumo, você vai identificar aqueles textos que realmente vão te interessar e que vão ser importantes para a pesquisa. Depois disso, a gente vem aqui, baixa o arquivo, né? Abre o arquivo. No caso, eu já baixei esse arquivo, eu vou mostrar aqui para vocês onde foi que eu baixei, tá? Criei aqui uma pasta, eu coloquei aqui na minha área de trabalho. Aqui está aqui o arquivo, autorregulação da aprendizagem, e os autores são esses aqui, Ganda e Buroshovitz, 2018. Então eu salvei tanto o sobrenome dos autores como o ano de publicação, certo? Vamos ver aqui outro artigo que eu também baixei, que eu achei muito interessante. Deixa eu ver aqui se eu acho esse artigo. Eu acho que foi esse aqui. Tá abrindo aqui.
Pronto, foi esse mesmo. Então, a gente faz o mesmo processo, né? Lê o resumo, vê o que ele dá, tenta identificar os objetivos, a metodologia e os resultados. Esse aqui, diferentemente daquele primeiro, traz a questão da metodologia, né? Então, fala, não traz a contextualização, já trabalha a partir dos objetivos. Então, na estrutura, apresenta o objetivo da pesquisa, depois fala da metodologia adotada e aponta para os resultados e as principais contribuições dessa pesquisa, né? As principais descobertas. Então, também eu venho aqui, baixo o arquivo e salvo lá, crio uma pasta, né? E deixo salvo. No caso aqui eram 4 autores, e aí eu coloquei o primeiro autor, o sobrenome dele, et al. 2016. São 4 autores. Então, é dessa forma que eu trabalho, né, para encontrar algumas fontes de pesquisa. Vamos voltar lá para o nosso PowerPoint, né? Então, nós já fizemos aqui esse processo. E por que nós temos que trabalhar, né? Por que eu sugiro que nós trabalhemos com artigos? Porque eles seguem um rigor científico e passam por avaliações da comunidade científica. Então, são textos analisados a partir de referenciais teóricos, né? São utilizados referenciais teóricos e esses referenciais teóricos analisam os dados de pesquisa e passam por avaliações tanto pelo orientador, que tem um conhecimento sobre o assunto e também sobre pesquisa, pela banca. Se o artigo é publicado numa revista, passa também por uma equipe editorial. Então, é um material confiável, né? Porque passa por um processo, por várias avaliações. Também o artigo ele permite a familiaridade com o texto dissertativo, que é um gênero textual que é cobrado no âmbito acadêmico e que apresenta algumas características, como a questão da impessoalidade, a necessidade da argumentação e da formatação, dentre outros elementos, né? Lembrando que existem vários gêneros textuais e o TCC prioritariamente trabalha com o gênero dissertativo argumentativo. Depois são textos menores, geralmente são textos de 15 páginas, né? Podemos encontrar alguns artigos com menos páginas ou mais páginas, mas o mais comum é textos de 15 páginas, então dá para ler de forma condensada conhecimentos sobre aquele assunto e com o tempo você vai conseguir delimitar. E também são atuais, né? Lembrando aquilo que nós recomendamos, trabalhar com artigos de 5 anos para cá. Por que ler os resumos? Como vocês viram, eles apresentam a síntese do trabalho. Nele você poderá encontrar objetivos, metodologias, resultados e descobertas, que eu chamaria de considerações finais. E aí você, a partir disso, você vai identificar se aquele texto vai ser interessante para a sua pesquisa ou não e vai se inspirar, né? Você vai ver como é que os pesquisadores delimitaram os objetivos, as metodologias, pensaram a problemática, né? Que descobertas eles fizeram e você vai se inspirar e vai pensar como vai ser o seu trabalho. E a partir daí você vai definir se aquele texto vai servir ou não para pesquisas futuras. Tá? Então, como atividade prática, eu vou pedir para que vocês, lá no fórum de hoje, né, apresentem, desenvolvam essa atividade prática. Mas, para isso, vocês devem assistir esse vídeo, né, que vocês já devem ter tido acesso ao PowerPoint. Procurem colocar em prática as ideias expostas neste material. Escolham 2 ou 3 palavras-chave, realizem a pesquisa no Google Acadêmico e identifiquem pelo menos 3 artigos. Depois disso, entrem no fórum de hoje e compartilhem o que vocês aprenderam com essa experiência, informando qual assunto que vocês escolheram. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa exposição. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem utilizar também o fórum para registrar essas dúvidas, que nós teremos o maior prazer de responder. Um abraço e até o próximo
encontro.